Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. A gente está na lição 7, título Julgamento Ilegal, e agora eu vou ler o texto-chave. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: Crucifique, crucifique-o! Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: Que mal fez este? Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. Lucas 23, 20 a 23. Hoje é terça-feira, tem as nossas curiosidades da semana, e essa semana tem 6 também. A primeira, o Sinédrio era uma corte suprema, com 71 membros, composta pelos escribas, rabis, fariseus, sacerdotes, saduceus, anciãos e presidida pelo sumo sacerdote, né? E 2. Os sacerdotes e líderes religiosos, eles pagaram algumas testemunhas, pagaram uma falsa testemunha para fazer 3 acusações contra Jesus. A primeira era incitar a revolta, a segunda era proibir o pagamento de impostos a César e a terceira era declarar-se o Cristo, um rei, né? E aí, terceira curiosidade. Em seu primeiro contato com Jesus, Pilatos percebeu que ele era inocente e que os judeus o estavam acusando por causa do ódio da inveja. Só que ele não teve coragem de libertar Jesus, né? Ele disse lá que não via nenhum motivo para acusar Jesus, mas os escribas, os líderes religiosos judeus, o povo, eles estavam insistindo muito nas acusações contra Jesus e ele ficou com medo de libertar Jesus e isso criar uma revolta. E ele não queria ter que enfrentar uma revolta, né? E aí, quando ele soube que Cristo era da Galileia, ele decidiu mandá-lo para Herodes, que era o governador daquela província. E aí, 4. Herodes ele já havia ouvido falar de Jesus, né? E ele estava curioso para conhecê-lo. Ele queria apenas ver se ele podia mesmo realizar milagres. Por isso que ele mandou trazer aleijados e doentes para que Cristo os curasse. E prometeu que se ele realizasse o milagre, ele o libertaria. Caso ele provasse quem ele dizia ser, né? Nessa hora, os líderes religiosos, eles ficaram desesperados, né? Porque se Jesus realizasse o milagre, todo o plano deles ia por água abaixo, né? Que aí ele ia libertar Jesus e eles iam ter que dar um jeito de acusar Jesus tudo de novo em outra ocasião, né? Ia ter que deixar para depois o plano de matar Jesus, ia ter que criar um novo plano. Só que Jesus ficou em silêncio. Ele nunca realizaria um milagre para benefício próprio. E aí, 5, um anjo, ele havia visitado em sonho a esposa de Pilatos, e ele revelou que Jesus era o príncipe de Deus. E ela viu a cruz levantada, a terra envolta em trevas, e ouviu o brado misterioso: está consumado. Ela viu Cristo sentado em uma grande nuvem branca e seus assassinos fugindo da sua gloriosa presença. E aí, assim que ela acordou, ela escreveu um bilhete ao marido informando o que havia acontecido e pedindo que ele não se tornasse responsável pela morte daquele inocente. Mas a gente viu que não foi isso que aconteceu, né? Pilatos, ele deixou a decisão nas mãos da multidão. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso ainda hoje, né? E aí, sexta e última curiosidade, diz que todas as acusações feitas a Jesus se aplicavam a Barrabás. E mesmo assim, o povo preferiu castigar um inocente e libertar o criminoso. Condenou Jesus à morte
e libertou o criminoso, que ele sim era culpado das acusações de Jesus, né? Satanás ele estava liderando a multidão em suas ações mais cruéis contra o Filho de Deus. E uma coisa que eu queria falar, que pode ser considerada a sétima, né, mas que não tá aqui na lição, é esse negócio de Pilatos não ter libertado Jesus, né? Eu falei na outra que Pilatos ele não teve coragem de libertar Jesus, por isso que mandou ele para Herodes. E aí Herodes, quando estava lá, ele também percebeu, ele sabia que Cristo era inocente, né? E ele ficou com medo de condenar Cristo. Então, por isso, ele mandou de volta Cristo para Herodes. Quando Herodes mandou Jesus de volta para Pilatos, ele não queria condenar ele. Ele falou que não via motivo para acusar ele, não via motivo para condenar ele à morte, então ia açoitar e libertar ele. Mas quando ele disse isso, ele foi fraco, porque não tinha nenhuma justiça em açoitar Jesus. Ele não era culpado de nenhum dos crimes que ele era acusado, então não tinha sentido nenhum ele ser açoitado. E nisso o povo percebeu a indecisão dele e se aproveitou disso, né? E continuou insistindo para crucificar Jesus, né? E aí Pilatos ele lembrou do costume de libertar um prisioneiro na Páscoa, e aí ele perguntou se queria que libertasse Barrabás ou Jesus. Ele achou que ninguém ia querer libertar Barrabás, que era um criminoso tão ruim, né? Por que libertar ele, sendo que Jesus é um homem tão bondoso que fez tantas coisas boas, né? Mas ele estava errado. A multidão não queria que soltasse Jesus, queria que soltasse Barrabás. E várias vezes ele repetiu, tentando fazer eles mudarem de ideia. Aí ele percebeu que, ao invés da multidão mudar de ideia, ela só estava ficando mais irritada. E aí ele ficou com medo de começar uma revolta. E aí lavou as mãos e falou que a morte dele era responsabilidade deles, né? Mas não era verdade isso. Era de Pilatos a responsabilidade de Jesus. A multidão não tinha poder nenhum de condenar Jesus. Foi Pilatos que deu esse poder para ele. E se ele tivesse sido firme desde o começo, falado que não ia condenar Jesus, ele não teria sentido a culpa que ele sentiu o resto da vida. Porque Jesus ele teria morrido de qualquer jeito, mas não teria sido culpa de Pilatos. E ele não teria ficado se sentindo culpado, né? Agora eu vou ler aqui o verso e depois terminar, né? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. E esse verso é uma profecia, né? Que falava de Jesus muito antes dele nascer, que fala exatamente o que aconteceu. Ele foi acusado, foi ferido, mas não abriu a boca. Ele não se defendeu, né? Ele ficou calado só ouvindo as acusações. E foi levado a um matadouro, né? Foi levado para a cruz. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho para a gente estudar a lição junto todo dia. E tchau, até amanhã. Um beijo.